Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Quarta-feira, dia 9 de maio de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Pastores aniversariantes do dia, pastores, pastoras, a nossa liderança espiritual hoje no final do programa, vamos saudar, vamos orar, vamos agradecer por suas vidas e também por suas igrejas. Ovelhas queridas e amadas, mandem pro Debate 93, sempre entre 11 e meio-dia de segunda a sexta-feira, o nome do pastor ou da pastora que está aniversariando, e nós vamos ter um carinho enorme para no final do programa nós mencionarmos o nome do aniversariante e também o nome da igreja. Mande pra gente, o nosso WhatsApp é o 96803-8319, 96803-8319, e aí você fala com o Debate 93. Estamos juntos no Debate 93. Há quem diga que a oração de fé é aquela que decreta, que ordena, e os que oram assim dizem que é baseado em Tiago 5,15, que diz: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Mas quando me deparo, diz o ouvinte, com Mateus capítulo 6, versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, eu entro em crise. Afinal, qual é a oração que agrada a Deus? É possível ter uma oração de fé sem ferir o princípio da soberania divina? Ouvinte, me conta que eu quero saber a sua opinião. Quando alguém diz assim, a oração de fé, ou então assim, vou orar lá porque aquela pessoa tem uma oração da fé, uma oração forte. O que você pensa, ouvinte? O que vem ao seu coração? Qual é o seu entendimento sobre esse assunto? E depois você vai me dizer se você concorda ou se você discorda. O seu rádio está no Debate 93. Começa ouvindo o querido pastor José Magalhães Furtado, que é naturalmente, minha gente, os demais, por favor, me desculpem, um dos pastores mais elegantes desse país. É elegância pastoral em pessoa. Pastor, bom dia, bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, JR, colegas da mesa. Eu entendo que desde que nós aprendemos a falar, as nossas palavras têm poder, nossas palavras ajudam e às vezes atrapalham. Então eu entendo que o importante é o que essa palavra vai produzir como resultado. Quando eu li o tema, eu me lembrei de uma questão que eu ouvi nos anos 60, tem tempo. Os pais, sobretudo de interior, não tinham, hoje tem faculdade em tudo quanto é lugar, mas naquela época não tinha, né? Então os pais faziam um esforço de trazer o filho para uma capital, para ele se formar e tal, voltar um doutor, um médico, um engenheiro, alguma coisa assim, né? E um desses casos que eu nunca esqueci, o garoto escreveu pro pai. O negócio ficou pesado lá, ele escreveu: pai, manda-me dinheiro. Aí o pai pegou aquela carta, falou para a esposa: veja o que seu filho fez comigo. Pai, manda-me dinheiro. Virei banco, virei caixa econômica, virei não sei mais do que abuso, não sei mais do que. Aí a esposa pegou a carta e falou assim: não é assim que está escrito, não. Está escrito: pai, manda-me dinheiro. Coitadinho do meu filho. A palavra é a mesma, né? Mas a interpretação, então a Bíblia
que nós usamos para ajudar pessoas também é usado para destruir, né? Aquela rigidez, por vezes, exagerada, ao invés de ajudar, atrapalha. Então a questão não é tanto a palavra, é o uso que a gente faz da palavra. Muito bem, a opinião do pastor José Magalhães Furtado sobre esse assunto. Vamos ouvir o pastor Fábio Serafim. Bom dia, pastor, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia a todos os debatedores aqui, os ouvintes. Um prazer estar aqui mais uma vez no debate da Rádio 93. Um tema é muito bom, é muito relevante, porque de alguma forma passar tempo aqui conversando sobre esses assuntos que são tão rotineiros na igreja hoje é trazer luz, esclarecimento sobre muitas questões para o ouvinte que está acompanhando. Ela já coloca, há quem diga que a oração da fé é aquela que decreta e ordena. Não acredito. Quem faz uma oração como essa, talvez não tenha a plena compreensão de quem Deus é e de quem Ele é. Porque quando eu entendo quem Deus é e quem eu sou, minha postura diante desse Deus é totalmente diferente. E eu compreendo que ela coloca aqui a questão, a pessoa, né? Coloca aqui a questão da oração da fé com a soberania de Deus. Na verdade, um está embutido no outro. Não há conflito aí. Mas sobre todas as coisas eu preciso entender quem Deus é. E talvez, a gente vai falar bastante sobre isso aqui hoje, mas talvez os momentos de oração do próprio Cristo sejam um grande modelo para nós. Quando ele ora aqui, quando ele ensina a orar, venha o teu reino e seja feita a sua vontade, ele já está se posicionando em relação a essa questão. A vontade é de Deus e cabe a nós aqui sermos apenas dispenseiros da sua vontade. Pastora Patrícia Andrade, a nossa menina da mesa de hoje. Pastora, muito bom dia, bem-vinda. Que pensa a irmã sobre o tema? Bom dia, JR, bom dia, queridos ouvintes da 93 FM, sempre uma alegria poder estar aqui. Eu, quando recebi o tema aqui, eu bati meus olhinhos, né, sobre decretar e ordenar. Isso aí é algo, a oração que decreta e que ordena, né? E eu fico juntamente com o pastor Fábio, também com o pastor José, sobre você entender o que as pessoas muitas vezes estão se perdendo no significado de decretar e ordenar, né? Estão abrindo mão de ir para um dicionário e entender o que esses dois verbos querem dizer, né? Ninguém pode ordenar a Deus que seja feito assim ou assado, porque Ele é Deus. E se a pessoa, como muita gente fala brincando, né? Se a pessoa quer arrumar uma treta com o céu, é quando ela diz que ela vai decretar, que ela faz uma oração onde eu decreto, eu ordeno, porque nesse momento ela ultrapassa a soberania, porque ela assume o lugar de Deus, ela diz da maneira que tem que ser executado. Então eu entendo, para começar, que a oração da fé verdadeira é aquela de um coração submisso à vontade de Deus. Pastor Marcos Ocanha, muito bom dia, seja também bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. E aí, pastor, a sua opinião sobre esse assunto? Bom dia, JR. Bom dia a todos os debatedores. Esse assunto realmente é bastante sério, em demanda da situação do texto, né? O texto utilizado para isso é um texto assim bastante complicado de Tiago, por outras coisas também. Tem a questão da unção com óleo aqui anteriormente, e tem essa questão da fé, né? Ou seja, da fé no sentido do exercício da fé na cura de uma pessoa, ou se nós temos esse poder de curar alguém pela fé. De certo modo, o texto mostra para nós uma relação interessante com a soberania de Deus no próprio texto, porque ele vai mostrar para nós a figura de Elias no texto, e vai trazer para nós que muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. E vai dizer que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos conosco, como nós. Mas eu vejo que Deus, antes de Elias ter feito a oração para que chovesse e para que não chovesse, foi Deus quem ordenou a Elias ir aonde ele deveria ir e orar para que chovesse e para que não chovesse. Então, ou seja, as ações de Elias em relação a chover e não chover foram ordenadas por Deus, e não por um ato pessoal de Elias ir lá e fazer uma oração e pela sua oração as coisas virem acontecer. Ou seja, o que Elias fez estava sob a ação soberana de Deus, e vai implicar no nosso relacionamento com Deus também. Uma outra perspectiva, voltada aqui, está relacionado com a questão de levantar, porque alguns trabalham essa questão de levantar no sentido da ressurreição, da ação do Espírito Santo,
que levantou Jesus dentre os mortos. Nesse caso, esta oração aqui estaria relacionada a uma oração de confissão, na qual essa oração é levantada, garantido, antecipando no ato da confissão do pecado e do reconhecimento do senhorio de Cristo, a garantia da sua própria ressurreição, no mesmo princípio do qual Jesus foi levantado dentre os mortos, né? E um outro princípio também é de que nem todas as nossas orações, mesmo que sejam pela fé, são respondidas. Por exemplo, Jesus é quem orou, seja feita a sua vontade, e ele orou a seja feita a sua vontade quando a oração dele não foi respondida no Getsemane. Então ele disse, seja feita a sua vontade. A vontade de Jesus era uma, mas a vontade de Deus para aquele momento foi outra, e ele se submeteu ao senhorio de Cristo, mesmo tendo rogado que o Pai passasse dele o cálice. Dentro desse tema, um dos nossos ouvintes diz assim, estava falando com Jesus sobre isso agora. Eu quero uma fé onde eu ore e os enfermos sejam curados. Eu não gosto quando vejo pastores orando a Deus assim, se for da sua vontade, cura, Senhor. Mas não é a vontade de Deus que todos sejam curados para a glória dele? Pergunta aqui um dos nossos queridos ouvintes. JR, quando eu li o texto base, né? Tiago 5,15, que também é o contexto da dúvida da nossa querida ouvinte agora, eu pensei no seguinte ponto, né? Não dá pra gente usar o texto isolado, a gente tem que abordar o contexto inteiro. E fala sobre a oração da fé. É engraçado porque fala assim, e a oração da fé, oração feita com fé, curará o doente e o Senhor o levantará. Outras versões vão usar esse versículo, é tremendo porque as pessoas entendem ele de maneira literal, não fazem a interpretação do texto, mas quando nós entendemos o contexto, a gente entende que esse texto é todo condicional, né? Deus curará o enfermo? Curará. O problema é que a gente tem tanta ferida e tanta mazela muito maiores que as enfermidades do corpo. Então as pessoas não entendem que o sentido da palavra curará o enfermo neste texto pode ser que a ferida do corpo não seja curada, mas que a ferida que havia na alma, o pecado, uma falta de perdão, algo ali naquele momento que impediria a pessoa de ter a questão do levantará, a questão da comunhão, da salvação, porque a oração da fé salvará, há outros textos, né? Salvará. Então, quando você fala nesse contexto do salvará, eu creio que o texto está falando não de cura da carne, porque cura da carne para Deus é algo tão irrisório. Para quem está doente é importantíssimo, mas Deus ele vislumbra muito mais do que o meu corpo, do que o teu corpo. Deus vislumbra a nossa alma. Jesus não morreu na cruz para que ninguém fosse curado de enfermidades, ainda que Deus tenha o poder para fazer, né? Então a gente tem que ampliar a nossa mente, alargar os nossos limites espirituais. Essa perspectiva do seja feita a tua vontade, que foi estabelecida por Cristo e que o nosso ouvinte aqui de alguma forma resiste, porque de fato, pense bem, vou sentar ao lado do ouvinte aqui para poder entendê-lo. Você ora por uma pessoa, Senhor, cura essa pessoa, tira dela a enfermidade, se esta for a tua vontade. Parece que é uma pessoa que não está acreditando e está transferindo uma responsabilidade. A minha associação aqui é como se você falasse pro seu filho assim, ô filho, busca água lá, se você quiser. Se você não quiser, tudo bem. Dá essa impressão, porque é a maneira como as pessoas fazem as suas associações. Elas pegam um texto bíblico e associam uma realidade da sua vida. Então, quando a gente fala para um filho, para filha, para uma pessoa, pega água lá, por favor, se você quiser, dá a impressão que esta pessoa é superior no item autoridade a nós. E é exatamente isso que a gente faz quando está orando. Porque Jesus, ele é superior, Deus é superior. Então, a gente não pode ocupar uma posição daquele que dá uma ordem a Deus. A gente tem que ter uma posição daquele que se submete. Exato. Mas a visão do ouvinte aqui, eu estou preservando o ouvinte para que ele seja esclarecido, não só ele, como tantos outros que passam exatamente pela mesma coisa, para que dizer, senhor, o que significa esse assim, seja feita a tua vontade? É falta de fé daquele que ora, ele transfere uma responsabilidade para o outro. Se ele transfere uma responsabilidade é porque ele se considera no centro. Nessa história toda de quem ora, eu oro
você recebe a cura, a glória é minha. Se eu estou no centro. Se o centro é Deus, a glória é dele, a vontade também é dele. Exatamente. Ou não, pastor? JR, eu acho que o seja feita a sua vontade é precedido pela chave que vai esclarecer isso aí que você colocou, que é o quê? Que é o venha a nós o teu reino. Quando a gente ora, venha a nós o teu reino, e há uma desinformação muito grande na maioria das pessoas que acham que venha a nós o teu reino, o reino de Deus é um lugar para onde a gente vai, e na verdade o reino de Deus é um estilo de vida que vem, é um jeito de viver a vida que vem, aonde a minha mente já não domina mais o meu corpo, mas é a mente de Cristo que renova a minha mente. Quando eu compreendo que a minha mente, uma vez encontrada pela mente de Cristo, eu passo a ser funcional nesse reino que tem um rei, eu começo a entender que todas as coisas contribuem, todas as coisas estão envolvidas no reino de Deus. Então, eu acredito muito na oração da fé. Meu Deus do céu, eu já orei por pessoas que foram curadas, eu já vi, agora mesmo a gente estava em viagem na minha igreja de Santa Catarina, e eu estive conversando com um amigo que há 3 meses atrás estava há 2 anos na cadeira de rodas, e agora estava conversando com ele de pé, andando. Então nós cremos e temos que orar por fé, mas a entender que o trabalho de curar não é nosso. E se Deus não quiser curar, eu não posso ficar decepcionado com isso. Por quê? Porque não é o meu reino, não é o meu jeito. Concordo, companheiros? Claro. E acrescentaria somente uma questão, que é o fato de quem é que a gente segue e a quem a gente quer agradar, de quem a gente é servo. Porque se eu sou o Senhor, eu vou dar ordem em todo mundo. Porque no demônio a gente dá. Mas agora a gente quer dar ordem em Deus. Porque no demônio a gente dá. E com embasamento na Escritura. Mas se eu sou seguidor de Jesus, chega no momento que eu faço como os discípulos. Vendo como tu oras, o que eu oro é brincadeira. Vendo a forma como tu oras. Modelo perfeito. Modelo perfeito, é brincadeira. Ensina-me a orar, eu quero aprender. E quanto mais a gente aprende, mais a gente acha que não sabe, mais a gente quer aprender, aí vem o crescimento. Agora, quando eu acho que eu dou ordem em Deus, uma pastora antiga, amiga minha e tal, tá fora da mídia há algum tempo, ela dizia assim, o povo diz que eu mando em Deus, não sei o quê. Ela achava interessante isso do povo, né? Falar, ela manda até em Deus, porque incisiva e tal. Acho que a nossa alegria não é essa. A nossa alegria é ser submisso. A nossa alegria é poder ouvir o que ele está falando e entender se o que ele está falando é o que eu estou entendendo, né? E aí tentar ser feliz. Eu estava lendo um texto, JR, falando a respeito de uma pessoa que sofria de paralisia cerebral. E aí um determinado grupo foi orar por essa pessoa e concordaram na oração para que fosse feito, né? Fizeram a oração da fé e fizeram tudo o que for possível em termos de oração, e aquela pessoa continuou com a mesma situação. Bom, não satisfeito, começaram então a colocar, o que o pastor falou, o JR falou, a responsabilidade do não êxito da oração da fé naquela situação, a falta de fé daquele que foi orado. O rapaz chegou perto do pastor e falou assim, perguntou ao pastor se ele estava endemoniado, se ele, né, tinha alguma característica de possessão, porque começaram a achar então que aquela enfermidade ou aquela ação demoníaca só saía com jejum e oração. Então, aqueles que oraram deviam ter algum déficit em relação à sua comunhão com Deus para que a coisa não viesse a acontecer, né? No texto eu acho que ele está necessariamente apenas nos estimulando a prática de oração, porque ele diz, se está alguém contente, cante o louvor. Se está alguém enfermo, ore. Né? Ore. E aí depois, se houver alguma necessidade maior, chama os presbíteros. Então, não são todas as pessoas que estão aqui qualificadas para esse tipo de oração, para a qual os presbíteros da igreja foram convocados para orar por essa pessoa, com o intuito de trazer a salvação para ela ou libertação para aquele estado de enfermidade. Para exemplificar, vou citar aqui 2 orações, vou ler 2 orações e vocês vão me dizer qual das 2 está certa. Embora eu já saiba qual é a resposta que os irmãos vão dar, mas é para ilustrar, né? Ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens.
roubadores, injustos e adúlteros, né? Ainda como este publicano aí, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Essa é uma oração. A segunda oração foi: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Eu não sei se eu estou correndo mesmo equívoco da história que o pastor José Magalhães contou, porque eu tô lendo o segundo como a mãe leu o bilhete lá, né? Eu realmente, eu tô totalmente influenciado, porque eu conheço o final da história, então eu tô influenciado, né? Mas aqui, ó Deus, sê propício a mim, pecador. A primeira oração, uma oração maior, né? Uma oração mais ampla, e uma oração que começa dizendo: graças te dou, né? Só que eu graças te dou porque eu não sou como esse. E aí, irmãos, analisando as duas orações. E aí que você está colocando na mesa uma questão muito coerente, porque não significa que toda oração vai ser ouvida por Deus. Essa oração, por exemplo... Principalmente esse negócio de determinar, decretar, acho que está no caso do primeiro. Né? Exatamente. Eu acredito muito que, como o pastor José Magalhães colocou aqui, eu acredito muito que a gente precisa entender a quem a gente está orando. Eu acho que, como eu disse no início, quando a gente compreende quem Deus é, JR, amigos, debatedores, ouvintes, e quem eu sou, como diz um pastor que eu gosto muito, a única oração que a gente pode fazer é: sim, Senhor, obrigado, Senhor. O pastor José estava falando agora, né, sobre a interpretação dessa coisa toda, e veio no meu coração o texto de Ezequias, né? Sobre quando você dá ordem, que você falou também, JR, né? O profeta, quando entrou para falar com Ezequias, falou: ó, meu filho, arruma tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Ezequias era rei, tinha coroa na cabeça, cetro na mão, autoridade de Israel, mas ele entendeu que, apesar de ele ter, né, a unção, recebido unção de governo para governar Israel, ele entendia que ele estava submisso a alguém que era muito maior que ele. E aí ele vira para a parede: lembra-te, Deus, né? E ali ele fala com o Senhor, se apresenta diante de Deus numa posição de submissão, que é o que a gente está falando desde o começo: entender quem Deus é, entender quem nós somos. E por causa da oração submissa de Ezequias, que é a oração do publicano: Senhor, né, sou pecador, sou falho, reconhecendo quem ele é. Por causa do reconhecimento de quem Ezequias era: eu sou humano, o Senhor é Deus. Eu não queria agora, não, mas estou nas tuas mãos, eu gostaria de ficar um pouco mais. O Senhor manda o profeta voltar, dá mais 15 anos para aquele homem. Então a verdade é que um coração submisso, quebrantado, sincero, verdadeiro diante de Deus, pode fazer sim com que milagres aconteçam. A pessoa, às vezes, ela diz assim: então se Deus não vai mudar de opinião, se eu não posso determinar, dar uma ordem a Deus, por que eu vou orar? Há pessoas que entendem exatamente isso, estão entendendo a oração como uma coisa assim, neste nível. Não tem um relacionamento, não tem uma caminhada com o Senhor, não tem uma construção de um diálogo, não tem absolutamente nada. É uma pessoa que se serve de Deus. Deus para ele é um servo. Uma pessoa que tem Deus como servo, ela não conheceu a Deus ainda. Então, a notícia ruim é que quem age assim não conheceu Deus ainda. Exato. Mas uma pessoa que, ainda que tenha essas dúvidas e diz: poxa, então eu quero aprender quem é o Senhor, eu quero caminhar com ele, eu quero conversar, eu quero murmurar na presença dele, não é murmurar contra Deus, é lamentar, um verbo mais próprio, né? É reclamar com o Senhor sobre as suas lutas, com o Senhor e não contra o Senhor, mais ou menos como Ana fez. Em vez de ficar em casa reclamando da ausência de um filho, ela foi ao templo para clamar ao Senhor, ou seja, foi a presença de Deus e não se virou contra. Esse tipo de caminhada, a pessoa vai desenvolvendo e vai aprendendo. A minha dificuldade com isso é que as pessoas são velhas de guerra e continuam na mesma prática. Mas tem muita gente que está ouvindo a gente hoje, tá aprendendo, porque isso é um esclarecimento. Sem dúvida. Da mesma forma que vocês estão esclarecendo isso aqui, tem um monte de gente falando diferente. Sim. Que diz: não, tem que determinar, e mostra resultado, e outra coisa. E no mundo onde resultado é mais importante, como é que vai a igreja? Aí diz assim: a igreja tá bem, quantos membros tem? Ué, mas peraí, tá bem ou quantos membros tem? Tem uma coisa relacionada à outra? Nem sempre há uma relação. Claro que tem que crescer, evidentemente que tem, mas de preferência de forma saudável, senão vira um corpanzil,
né? Vira uma coisa absurda, quer dizer, não tem uma conexão de vida saudável do ponto de vista espiritual. Então essa caminhada, esse esclarecimento, parece-me aqui, acho que os ouvintes estão acompanhando, vários deles estão dizendo, estão descobrindo isso aqui, aprendendo isso aqui, é porque na hora do vamos ver, o que a gente quer é resultado. Eles e nós também ou não? Vocês não? Sem dúvida. Eu quero resultado. Nós todos queremos resultado, mas a gente tem que entender que o resultado pode ser tão somente o tempo que nós vamos estar na presença de Deus. E aquela intimidade daquele dia, daquela hora que você está tendo intimidade com Deus, vai repercutir na sua vida por longos anos. E lá na frente, daqui a alguns anos, quando você for orar por uma determinada pessoa, você vai dizer assim: peraí, Senhor, agora eu te conheço. Né? Nós estamos aqui num crescimento de relacionamento. Não é uma questão de servo e senhor, sendo eu o senhor e o senhor servo. É isso, gente, concordo? Estou tentando resumir aqui. Eu acredito que a beleza de tudo isso que você falou, quando alguém compreende essa, vamos colocar assim, essa vida no reino, a beleza é que eu posso ser curado e posso não ser curado, mas eu estou com o rei do reino. A beleza do cristianismo é ser parecido com Cristo e andar como ele. E se tiver uma cura no meio do caminho, glória a Deus que vai ter. Mas se não tiver, ele é soberano. Quantos doentes que talvez alguns de nós aqui tenhamos orado e não foi curado e veio a falecer, por quê? Porque no fim das contas, o rei do reino é ele. E quando compreendemos isso, vivemos uma vida feliz e confiando em Deus. Se ele curou, glória a Deus. Se ele não curou, glória a Deus também. Meu esposo ficou doente 5 anos. Necrose de músculo cardíaco, hipertrofia, tudo que você imaginar que um coração podia ter, o coração do meu falecido esposo teve. Passei 5 anos orando, cara na parede. Mas Deus disse: não, estou preparando e vou trazer para mim. E no dia marcado ele foi, partiu com o Senhor. E eu vou fazer o quê? Vou largar Jesus por causa disso, porque eu recebi um não. Às vezes as pessoas não entendem. Assim, eu creio que toda oração é respondida. Eu, Patrícia, particularmente. Eu creio que toda oração é respondida. Umas são com sim, outras são com não, bem redondo, e acabou o assunto, ponto final. E outras com espera, né? Aguarda. Fica mais um pouco aí nessa posição de orar, de clamar, como Ana ficou. Ana saiu, ela cansou de esperar e ela foi clamar. Então tem coisas que a gente tem que esperar clamando para que aconteçam. Então a gente tem que ter essa mentalidade de aprender a esperar o tempo de Deus e a aceitar a resposta que Deus der para a nossa oração. Essa é a caminhada na presença do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, bênção pura, acompanhando aqui o nosso debate 93 de hoje. Que Deus te abençoe e fortaleça profundamente a sua vida em todas as áreas, inclusive nesta da caminhada de oração, de relacionamento com o Senhor, de aprender a orar. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, a gente sabe que tem dificuldade. Pela graça de Deus, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aí nós vamos aprendendo na conversa com o Senhor. Então sabe como é que a gente aprende a conversar? Conversando. Como é que a gente aprende a orar? Orando. Então vamos desenvolver esse hábito em nome de Jesus. Hoje tem pastor fazendo aniversário, manda pra mim, ouvinte, manda pra mim, 968038319, nome do pastor, da pastora que tá aniversariando hoje, nome da igreja. Nós queremos carinhosamente mandar aquele abraço e orar pelo pastor, pela pastora. Que tem dedicado a mim o seu amor e proteção. 968038319, 968038319. Vamos agradecer a Deus pelo aniversário do pastor e da pastora, que hoje completa mais um ano de vida. Será um privilégio muito grande já mencionar inclusive o nome da igreja com carinho de todos nós. São 11h35, minha gente. 11h35, a gente fala de oração. Agora imagine bem a situação desse menino aqui, o Trenton McLean,
de 13 anos, ele vive nos Estados Unidos, no estado do Alabama, e sofreu um acidente há 2 meses quando ele brincava com os amigos em um buggy. Com 7 fraturas no crânio, o menino foi diagnosticado com morte cerebral. Depois de várias tentativas médicas, seus pais resolveram assinar os papéis para a doação de órgãos. Mas um dia antes da hora marcada para desligar os aparelhos, ele começou a mostrar sinais cerebrais. Para a imprensa internacional, ele é considerado o menino milagre. E em entrevista, ele, que ainda está em recuperação, disse: não há outra explicação senão Deus. Não há outra forma. Até os médicos dizem. Você já viveu reviravoltas operadas pela mão de Deus? Depois de muita dor e sofrimento, Jó reconheceu: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É possível ter essa consciência de Jó no meio dos vendavais da vida? Qual o segredo para não ter o coração endurecido pelos problemas? Eu pergunto a você, querido ouvinte ligado no Debate 93, começando a ouvir os nossos queridos e amados debatedores. Bom, eu acredito muito no poder de Deus. Acredito muito que Deus é Senhor, e o que aconteceu nesse caso aqui específico foi uma demonstração pública disso, né? Você imagina, o menino milagre, a imprensa conhece ele como menino de milagre. Isso é para glorificar o nome de Jesus de uma forma muito pública. Acredito muito nisso. Eu nunca passei por algo relacionado à doença, mas tem várias pessoas. Acabei de citar aqui um caso de um amigo que durante alguns anos estava na cadeira de rodas, porque ele levou no quartel um camarada do dobro do peso dele nas costas, e aí deu um problema enfim, ficou paraplégico, e num dia numa célula começou a sentir um fogo na perna. O líder da célula entendeu o que estava fazendo, puxou na mão, o cara andou e está andando aí até hoje para a glória de Deus. Acreditamos no poder de Deus, e eu creio que essas coisas continuam acontecendo para demonstrar para o mundo a glória de Deus. Acho interessante é que há coisas que fogem da nossa compreensão, fogem da nossa governabilidade, né? E a gente precisa de um nome para chamar isso. A gente chama de milagre. Interessante que milagre acontece todo dia, porque a gente acorda. Tá dormindo, a gente acorda, né? E a gente está respirando e continua respirando, porque qualquer ação contrária a esse ciclo natural, nós seremos, né, pessoas que perderam a sua vida. Então, é mais fácil achar que o natural não é um milagre, né? Porque é um milagre acordar todo dia, é um milagre poder se alimentar, é um milagre a gente poder enxergar as pessoas, conversar com as pessoas. Então, milagre não é só esse que foge do script, né? Milagre é o que Deus faz conosco todos os dias. Eu penso aqui, JR, também, no assunto anterior, que nós não sabemos a confissão religiosa desse rapaz, e não sabemos se as pessoas estiveram orando por ele para que o milagre acontecesse. Óbvio que num contexto como esse, a gente acaba envolvendo a igreja. Muitos pedidos de oração, pessoas que pedem a igreja para orar e depois vão agradecer a igreja. Tem pessoas que pedem em várias igrejas, né, para orarem por pessoas que estão numa condição assim. Depois elas vão agradecendo de igreja em igreja pela ajuda e pelo apoio. Mas se nós tomarmos que essa pessoa não é de nenhuma confissão religiosa, que não teve ninguém orando por ele, que tivesse feito algum tipo de oração por ele para que ele pudesse ter sido curado, né? Ou seja, nós vemos que houve uma intervenção divina, e cremos nessa intervenção divina sob a ótica da soberania de Deus. Ou seja, Deus quis que assim fosse, porque se todos deram como morto, e até acho que os procedimentos para isso estavam sendo tomados, mas de uma hora para outra esse menino retornou às suas funções cerebrais, e sem se saber de onde ou por quê ou por qual razão. Então nós vemos a ação soberana de Deus em querer ou não querer, em realizar e efetuar na vida de alguém aquilo que é da própria vontade dele. E o menino fala, pastor, não há outra explicação senão Deus. Não há outra forma. Até os médicos dizem, né?
Os médicos chamam o menino de um menino milagre. É a maneira como os médicos falam. Vou tocar aqui pro nosso ouvinte acompanhar pequeno áudiozinho da vozinha dele, que é importante, ainda que você não entenda. Ele está dizendo exatamente isso. Não há outra explicação, senão Deus. Mas para você ver que é o seguinte, que é um menino, é um garoto, 13 anos. Escuta aí. No other explanation but God. There's no other way that I could have came back. Even the doctor said. Trenton is now home, and clearly one thing that's still intact is his sense of humor. I thought I could turn my head sideways and put salsa in there and eat chips and dip out of my head. É uma voz de menino, 13 anos. A reportagem aqui da rede ABC conta a história dele e mostra a realidade de um menino. Ele mesmo está dizendo, olha, não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Tem lugares da nossa história que não tem outra explicação. Ó, vai abrir o Mar Vermelho. Não tem outra explicação. Aí vem um camarada e diz, olha, mas peraí, lá tem um vento que venta lá e tem explicação para isso, científica. Não, lá tem a maré baixa e dá um vento e fica assim a pés enxutos. Não é isso? Aí você chega para o camarada que diz isso, é uma coincidência, o pessoal está ali na mesma hora. Meu Deus, que coisa. Na hora, então o pessoal chegou e deu vento. O cara, e quem mandou o vento, meu camarada? Se você quer entender dessa forma, ou seja, tem milagre, tem coisas que você não tem outra explicação, a não ser Deus. Tem coisas que você vai explicar, diz, não, pode ser isso, pode ser aquilo, você até tenta justificar, não vocês é que estou dizendo o indivíduo, né? Mas existem ações que a pessoa diz, olha, isso aí, cara, só Deus. E este é mais um desses casos, ou seja, a oração sendo feita ou não sendo feita, a vontade de Deus foi estabelecida. O menino estava decretado a morte, o menino estava com morte cerebral. Vai desligar os aparelhos para doar os órgãos. Vai fazer um dia antes, você imagina. Imagina quem está ouvindo a gente agora dizendo assim, não, o médico falou que não tem mais jeito. Pensa. Eu estava lendo Isaías 65 quando eu vim para cá, falando sobre, exatamente por causa da oração, né? Engraçado que Isaías 65, Deus diz que ele está acessível para um povo que não buscava ele, não. Aquele povo pecava, estava fazendo coisas terríveis, mas ele diz que ele está lá, acessível a esse povo. Então, como o pastor falou, a gente não sabe a confissão religiosa do Trenton, né? Mas a gente sabe que independente da confissão religiosa dele, confissão de fé dele, Deus desejou se manifestar, estava acessível ao caso dele, se manifestou e fez um milagre, ponto. Agora aqui quando fala, JR, né? Quando traz a citação sobre Jó, né? Sei que pode todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É possível ter essa consciência de Jó no meio dos vendavais da vida? É possível. É possível. Olha o que diz um ouvinte. Vi meu filho nascer morto e quando a médica colocou ele na mesa ao lado, pude ver uma mão descer pelo teto da sala e tocar o meu filho. E logo depois ele deu sinais de vida, ficando no hospital 25 dias e sendo depois liberado. Hoje ele tem 12 anos e eu não tenho trabalho com ele em relação à saúde. Deus fez um milagre, conta uma de nossas queridas ouvintes. Outra ouvinte, JR, eu com 3 anos de idade, meu corpo parou e os médicos disseram que não tinha mais jeito. Mas uma irmã cristã que estava no hospital disse para minha mãe, a senhora tem fé em Deus? Minha mãe disse muito e oraram e meu corpo começou a mexer. Isso é o poder de Deus, conta mais uma de nossas queridas ouvintes. Agora você imagina na tua audiência, na nossa audiência, que alguém que está ouvindo agora, que está com um problema difícil de enfermidade, que de repente já desistiu até, que já jogou pro alto e está ouvindo esses testemunhos que estão acrescentando em fé. Nós cremos que Deus pode fazer. E a pergunta aqui, qual o segredo para não ter o coração endurecido pelos problemas? É confiar em Deus, é se lançar, é lançar sobre ele todas as tuas mazelas e aflições e crer que ele é Senhor e que ele tem poder para fazer isso. Os testemunhos aqui acabaram de contribuir com isso, né? No caso de Jó, o sofrimento dele era desígnio de Deus. Exato. Para demonstrar soberania de Deus. Para demonstrar que ao inimigo, que independente do que Deus faça de bom à vida dele, nós podemos continuar em fidelidade a Deus, independente do bem que Deus nos faça. Agora, é óbvio que também tem pessoas que só conseguem continuar na presença de Deus mediante o bem que ele faça. De repente, na oração não é respondida, abandona. Deixa o Senhor. Mas, no caso de Jó, ele perseverou e provou, digamos assim,
É possível o homem se manter fiel a Deus, independente do bem que Deus o faça. E Deus o recompensou por isso. Aqui o ouvinte dizendo, JR, em 2001, esse ouvinte teve um AVC, era uma artéria obstruída, uma dor insuportável, nem o meu médico acreditava na cura. Hoje eu estou muito bem, sem sequela, tento me agarrar com Deus, dizendo, tente se agarrar a Deus e o milagre vai acontecer. Me parece que é essa frase da nossa ouvinte, ou do nosso ouvinte, compartilhando aqui a sua história, ouvinte mandando fotos aqui, relacionando a essa experiência de oração, de mudança, de transformação. Isso é uma palavra de encorajamento, hein, gente? Isso é muita gente que tá, não sei se eu oro, não sei se eu não oro, melhor se orar, hein? Acho melhor você orar. Aqui outro ouvinte compartilhando também aqui sobre pessoas que tiveram coma, enfermidade, a cura do câncer. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Gente compartilhando aqui a sua oração. Olha, ouvinte, eu com 9 meses de gravidez, o coração da minha filha parou de bater. Minha princesa, agora no dia 26 de fevereiro, fez 20 anos de pura beleza e meiguice. Ê, mãe coruja! É isso aí, minha querida ouvinte, tem que ser coruja mesmo. Que bom, graças a Deus por essas palavras que parecem trazer para o nosso ouvinte um alento. Eu tenho impressão que tem gente que tá meio desanimado. Tem impressão que tem gente que tá assim, não sei, acho que não tem mais jeito. Deus está falando alguma coisa com você. É tempo, ouvinte, de perseverar em oração. Estamos juntos no Debate 93. Olha aí, minha gente, eu quero agradecer o carinho da sua participação, dos nossos amados ouvintes. Teve uma pesquisa agora do Ibope Inteligência que foi divulgada na última segunda-feira, 2 dias, dizendo o seguinte: 60% dos brasileiros pretendem comprar pelo menos um presente no Dia das Mães este ano, segundo esta pesquisa. A pergunta que eu faço para você, ouvinte, é: como você pretende presentear a sua mãe? E mães, mãe, fala para mim, o que você gostaria de receber de presente? Fala assim, de verdade, tá bom, mãe? Pra mim, tá? Não quer dizer que vai receber, você só me conta o que você gostaria de receber de presente dos seus filhos. Qual é o presente que você gostaria de receber? Você que é mãe, participa conosco. Você que é filho, fala pra mim, filho, filha, o que você gostaria de presentear a sua mãe? Entendeu? Qual é seu desejo, a sua vontade, assim, sincera e verdadeira para esse Dia das Mães? Evidentemente a pesquisa fala sobre produto, material, presentinho, palpável. O que não faz mal, faz, pastora? Não faz. Faz mal, não faz não? Não, eu sou... É a sua vez, hein? Eu sou aquela que pode falar com propriedade, porque eu sou mãe, né? Então, por favor, filhos, domingo não é dia de chá de panela. Por favor, não deem jogo de talheres, né? Panelas, utensílios de cozinha para sua mãe. Diferente, coisa para casa, né? Não dê isso para sua mãe, por favor. Dentro das suas condições, a não ser que a sua mãe te peça, olha, eu quero aquela fritadeira, olha, eu quero aquele forno elétrico, aí é específico, é um desejo dela ganhar aquilo, ponto. Agora, fora isso, dentro das suas condições, enxergue a sua mãe como alguém além daquela que passa, lava, cozinha e limpa a casa, né? Compra um perfume para ela, não tem dinheiro, flores, né? Mas dê algo que represente o seu carinho, o seu amor, porque mãe não é apenas dona de casa. Ô, Patrícia, pastora Patrícia, me esclareça aqui o seguinte: um ouvinte diz, JR, eu gostaria de uma batedeira planetária. O que é isso? É uma batedeira que tem o jogo de pás dela, porque as pás são fixas e rodam no próprio eixo, né? Já a planetária, ela é uma que gira no próprio eixo e ainda gira para fora do próprio eixo. E o que faz? É algo... É batedeira igualzinho às outras, faz o mesmo bolo, a mesma massa de pão, tudo igual. Só que ela é mais chique, é mais cara, né? Uma batedeira normal, simples, R$100, uma dessa daí 400, 500 por baixo. Vítor, tô achando que você não vai ganhar, não. Depois desse esclarecimento, você vai ganhar 2 da outra. E vai ficar metade do preço. Eu tenho a outra funciona aqui, bem, que é uma beleza. A ela aqui, toda animada. Eu mereço.
E aí, queridos debatedores, pastor Zé Magalhães, conta aí pra nós. Tô lembrando aqui como isso começou, né? Tudo começa, né? Teve uma moça chamada Ana Jarvis, era uma metodista, e ela sentia muito saudade da mãe. Tem gente que a mãe tá viva e não sente saudade dela, né? A mãe já tinha falecido e ela sentia muito saudade, não sabia o que fazer, começa a conversar com algumas pessoas, a gente podia tentar, quem sabe, né? A gente leva ao parlamento, né? Foi na América, né? E a gente tem, se apresenta, né? Um dia em que se possa lembrar. Eu acho que tudo que conspira, que ajuda a pessoa é saudável, né? E hoje estamos aí, né? O que se questiona às vezes é o excesso do comércio, né? Que às vezes macula a boa intenção. Sim. Né? Cada um presente, mas não dá um abraço. Aí realmente. Aqui o ouvinte dizendo, JR tem mãe que não gosta de coisa de casa, sabe? Mas eu adoraria ganhar um jogo de panelas. Aqui, JR, meu maior presente é ver meus filhos na casa de Deus. Aliás, essa é uma grande oportunidade. Amém. Domingo é dia das mães estarem com os filhos e dos filhos estarem com as mães na casa do Senhor, nosso Deus e Pai. Ouvinte dizendo, JR, eu gostaria de mais respeito. Ei, ouvinte, ó. Maior presente seria ver os meus filhos aos pés do Senhor, diz aqui um ouvinte. Outra ouvinte dizendo, eu gostaria de ter um bolo de festa, que pode ser feita na batedeira planetária. Mas pode ser feita na comum também. Na comum também fica bom. A pastora realmente definiu aqui que não vai rolar o negócio do... Não, hein? Minha mãe sempre bateu na mão. Essa batedeira aí é estilosa. Aqui, ó, eu gostaria de receber livros, pois eu gosto muito de ler, conta aqui um ouvinte. Minha mãe queria um armário de cozinha, era esse o desejo dela, comprei, foi colocado e ela mandou pintar o teto da cozinha. Não entendi a relação aqui, mas enfim. Outro ouvinte, gostaria de ganhar a volta dos meus filhos para casa do Senhor. Olha quantas mães orando pelos filhos. Esse é o meu maior presente. Meu Deus, começou a entrar agora um atrás do outro, não consigo achar o anterior. Vamos lá, me ajuda aí, tá pulando aqui. E hoje o WhatsApp daqui não resolveu não marcar os lidos. Então nós estamos aqui numa luta. Aqui, achei. Bom, JR, o que eu mais quero é a presença dos meus filhos que me abandonaram. Meu Deus do céu. Olha, eu pretendo dar à minha mãe um brinco, uma pulseira, enfeite de cabelo e anel. Tudo baratinho isso aqui, não, pastora, hein? Depende, de repente ela vai comprar tudo de ouro, né? Oxalá, muito ouro. Olha aí, tá aí, quem sabe, né, pastor? É hora de semear, né? Eu gostaria de dar uma casa toda de piso. É porque não deve ter piso, é isso aí. Aqui o ouvinte dizendo assim, JR, eu gostaria de ganhar panelas, aqui o ouvinte das panelas, aqui o pessoal da panela tá firme e forte aqui. Eu gostaria de ganhar uma bolsa. Não é uma panela comum, JR. Não é uma panela comum. Não é, isso, né? Não é aquele joguinho de R$100. Essas panelas é coisa específica. Custa R$100? Tem joguinho de R$100, mas tem joguinho que é 600, 700. Aquela mas não cozinha igual? Cozinha, não é igual a batedeira? A batedeira que você falou? O raciocínio da batedeira não funciona agora, não? Tem diferença. Tem um fundo triplo, tem um negócio fundo triplo? Fundo triplo. E o que faz o fundo triplo? Acelera o cozimento, economiza gás. Tem uns negócios diferentes. Nessa coisa eu já tenho experiência. Ou seja, não sabemos nada de panela, né? Nós dois, porque o Marcos Ocanha tá falando, tem me entendendo, não queima, não sei o quê. Falou do pão, ele faz pão, mas eu não sei se é ficção ou se é realidade, entendeu? Eu gosto da coisa. Pastor, o senhor faz. Não é só dar aula, não. O senhor faz. O que o senhor faz de bom? Demorou muito a pensar, né? Vai pensando. Orienta, Marcela. Orienta pra mim. Eu faço um pão de batata especial. Pão de batata? Olha, que maravilha. Olha, gente, dos discípulos de Cristo, eu gosto de todos. Menos Judas, naturalmente. Mas de vez em quando eu me identifico com Tomé. Não, eu vou trazer, pode dizer. Na outra, no outro por favor, momento, gente, quando o pastor vier trouxer o pão, gostaria de estar presente. Eu quero só registrar que é Tomé em relação ao pão de batata aqui, embora eu tenha outras afinidades com ele também. Compartilho com a membresia da igreja. Eu queria ver, eu queria ouvir um testemunho, né? Das pessoas que sobreviveram, né? Eu gostaria de ganhar um cartão de crédito sem limites, porque o
amor deles eu já tenho. Ei, conversa, ouvinte. Olha aqui, ouvinte dizendo que eu queria ganhar nesse Dia da Mãe um relógio, que o meu parou de funcionar. Ouvinte, aí realmente o relógio quando para não funciona, né? Relógio que atrasa, como dizia um grande comunicador de rádio, disse, relógio que atrasa não adianta. Aí o pessoal ficava pensando, ele tá falando o quê, né? Olha aqui, já deu uma lista básica do que quero ganhar, o meu filho pode escolher um item e me presentear. Aqui fez uma lista. Olha, essa aqui não é boba não, fez uma lista e deu pro filho, pode escolher aí um desses itens aí. Né? Mas entendeu, filho? Mas fica à vontade, tá? Se quiser fazer outra coisa. A minha mãezinha tá longe, ela mora na Bahia, a saudade é muito grande. Ei, ouvinte, dá vontade de estar pertinho, né? Aqui, ó, ouvinte, eu gostaria de ganhar uma bota de cano longo, de bico arredondado e de salto para poder desfilar com ela no inverno. Meu Deus. Pastor, fala pra mim, conta aqui, a bota de cano longo, eu entendi. É de bico arredondado, é a frente do... Ué, mas é bonito agora pra mulher? Existe. Bico arredondado? Depende parece aquela bota de... Vai depender do formato. Galocha, não vai aquela galocha? Tem essa coisa toda, JR, o tipo de roupa que vai lá, você Marcela. vai colocar. Marcela também é especialista, vai lá. Marcela é chique. Vai lá, Marcela. Tem que ser rápido, hein? Conta aí. JR tá falando daquela bota de operário. Porque eu pensei aquela bota aquela boot do exército. Coturno, né? Claro que não é o coturno, é porque você tem a bota de bico fino e a bota mais arredondada, da frente mais arredondada. E agora, para ajudar o nosso ouvinte, está na moda a bota vermelha. Vai vir com tudo no inverno. Vermelha? Então, ouvinte, acrescenta aí então, né? Vermelha. Se ela gostar, né? Quer dizer, com a bota vermelha, deixa eu perguntar pra você que é especialista, bota vermelha com calça preta, fica bom? Fica. Essas duas cores? Fica. Eu também concordo. Você tá falando por causa do... Não time fica do coração, não. Né? Mas independente. Eu me lembrei dos paranaenses agora. Sei. Por causa do Atlético Paranaense. E também dos italianos, do Milan. Preto e branco fica mais bonito. Acredita, né? JR, o maior presente pra mim é a obediência do meu filho e o carinho que sempre me ofereceu. É isso aí, essa não vai ganhar nada, né, pastor? Tem que ser específico. Ou às vezes, por favor, seja específico. Você não acha, pastor, que às vezes se a pessoa fala isso, não é aí que ela ganha mesmo? Porque aí, poxa, mamãe merece, né? Poxa. Ou o malandrão vai aproveitar isso pra dizer assim, mamãe. É aquilo que o pastor José falou no começo, é a carta. Não, eu não quero nada, não. O que eles quiserem me dar, né? Aí o filho fala, é isso aí. Nossa, mamãe, que simplicidade. Tramado, não vou dar um presentão pra mamãe. Mas tem bem que não cola, não. Agora, se o filho chegar pra mãe e falar assim, mãe, qual foi sua maior alegria? Meu filho, foi engravidar e ver você. Então, mamãe, aqui estou eu. Sou seu presente. Ouvinte, JR, a batedeira planetária, que eu sinceramente não sabia que existia, diz o seguinte, não somente é mais cara, pois é ótima para quem trabalha com bolos e massas, mas não tem dinheiro para batedeira industrial. Então, acima da planetária é industrial. Sim, a industrial é que usa em comércio, que é para facilitar e acelerar, bate mais rápido. Olha aí, olha aqui, eu queria que meus dois filhos ficassem de bem, estão de mal há 2 anos. Ei, ouvinte, isso é uma batalha mesmo, viu? Aqui, ouvinte, dizendo, a minha mãe já ganhou o bisneto dela. Olha aí, olha o argumento do maior presente sou eu. Engraçadinha. Né? Irmã, eu trabalho com bolos e tem receita que só dá pra fazer na planetária. A mais simples, não aguenta o tranco. Ó o povo especialista aqui. Eu gostaria de ganhar uma bolsa. Tá ganhar bolsa aqui, ó. JR, eu queria muito um buquê de maquiagem. O que é isso, Marcelo? Quiser. Buquê de maquiagem. Aquele formato agora tá sendo muito utilizado isso. Tem buquê de salgadinho, né? Tem buquê de coxinha para quem gosta de comer. Eu conheço esse. De buquê, esse eu conheci, o de rosas. E agora tem o buquê de maquiagem. Tem aquela embalagem do buquê de flores, só que vai colocando kit de maquiagem lá dentro, base, batom e vai aquele formato de buquê, vem muita maquiagem naquilo. Olha, gente. Aqui o ouvinte dizendo que ela quer uma que é um iPhone, diz que pode ser o 6. Tudo bem. A outra que é uma viagem para Disney.
Chegou a viagem, ouvinte, é bom descrever um pouco mais, entendeu? Porque às vezes você pode não ser atendida por solicitar errado. Aí você põe Disney, põe em que lugar que é, porque tem sempre alguém para dizer que conhece um Disney, entendeu? Tem uns camaradas com nome Disney, né? JR, se eu pudesse, eu renovaria o guarda-roupa da minha mãe, pra ela ir bem bonita pra igreja, né? Não, se não dá para renovar, dá pra dar umas pecinhas, né, pastor? Não é verdade? Olha, que eu gostaria da presença do meu filho mais velho no Dia das Mães. Olha aí, que é isso mesmo. Acho que no fundo é isso. E a batedeira planetária continua sendo assunto. É mais indicada para fazer sorvete caseiro, pois dá uma textura aerada. É isso que eu ia explicar, né, pastor? Que dá uma textura, né? Aerada. Se alguém quiser antecipar o Dia dos Pais, pode me dar a batedeira. Gente, a batedeira planetária virou top trend. Eu tô vendo que o senhor gosta aí do... Hein? JR, é o seguinte, essa batedeira é um luxo. Dei uma pra minha esposa sem saber. Ela tá fazendo bolo como ninguém. Olha aí. Vermelha, azul, preta. Tem cores assim, diferentes? Olha. Cromada. A batedeira virou Pode top ser uma boa ideia para aquela ouvinte que deu o armário e que a mãe pintou o teto. Pode comprar a batedeira da cor do teto. Que aí já dá um... dá uma rimada. Olha aqui outro ouvinte. JR, para minha mãe eu vou dar brincos de ouro. Mas não anuncia não, tá, ouvinte? Não anuncia não, porque tem gente que só tá esperando. Olha, geladeira nova, o pessoal começou a animar aqui agora, hein? Agora começou o pessoal que tá botando a mão no bolso. Olha aqui, vou ver o que tem mais aqui. Meu Deus do céu. Pode fazer a leitura de Provérbios 31 também. 31, tá bom. Tô entendendo, o senhor tá encaminhando o assunto. Né? Aqui, ó, tem uma marca que a gente tá querendo dar. Já tem a marca do celular também, a pessoa tá querendo dar aqui a marca do celular. Muito bem, aqui vários ouvintes, meu Deus do céu, olha quanta gente, olha quanta gente aqui para dar opinião sobre o presente da mãe, olha bem, que hora que eu chego lá no final, aqui o ouvinte queria um emprego, mas é para quem? Pra mãe? Deve ser, né? Pra mãe, né? Agora, quitar as dívidas da minha mãe. É isso aí. O ouvinte mandou a foto da batedeira planetária. Olha aqui, cadê a foto? Essa é branca. Boba. Essa aqui é branca. Ela parece ter uma antena. Não é antena, não, né? São as peças, né? Eu achei que pegava rádio também. Pegava rádio, né? Da 93 FM. A pessoa pode ouvir aqui. Olha. Eu queria que meu filho caçula me tratando bem. Ouvinte, caçula é bom dar um aperto, né? Às vezes. Eu gostaria de uma semana no Hotel 5 Estrelas. Ouvinte, não é boba não, hein? Um Hotel 5 Estrelas, que é uma semaninha só, né, ouvinte? Hein? Ouvinte, JR, a batedeira bombou, a nossa ouvinte que encaminhou o assunto aqui, e eu sem saber desse negócio. JR, eu gostaria de ganhar uma máquina de lavar 12 quilos, tem assim, é por quilo? 12. Fala 12 quilos, mas 12 quilos não é pouco não, pastora? Não, é boa. Boa? Tem de 15. Tem de 15? Ouvinte, pede de 15 então, ou não, pede de 12 que tá na Bíblia, né? Deve ser isso, né? Porque 12 apóstolos, né? 12 tribos, né? É uma batedeira crente. É do tamanho, o 15 é mais larga. Isso. A altura é a mesma. Normalmente é. A de 15 não passa na porta aí de apartamento. Entendi. Então tem que ser a de 12 por conta dela. Deve ter feito uma medida ali direitinho, né? E feito também de repente fez analogia bíblica também. Também, né? São 12 tribos, né? A pessoa às vezes 12 tribos, né? Começa a ficar nesse negócio. Muito bem. Quero agradecer aqui os ouvintes. É o seguinte, amanhã, quinta-feira, na sexta também, nós vamos continuar ouvindo aqui os nossos ouvintes sobre a questão do presente para a mãe. Eu vi muitas mães aqui que estão em busca de alguma coisa assim, como a presença dos filhos na igreja, a obediência dos filhos, respeito dos filhos. Eu acho que a gente pode tentar dar o presentinho, que é tão importante aí, sem deixar de lado essa coisa que é tão extraordinária, que é tão especial, que é o relacionamento mais próximo com a mãe, aqueles que podem. Também é uma época onde muita gente fica triste, porque sente falta, sente saudade. E é possível que Deus tenha colocado perto de você algumas pessoas extraordinárias que desenvolvem o ministério da maternidade. Valorize essas pessoas. Reconheça a importância delas enquanto maternais na sua vida. Se aproxime um pouco delas. Aproveite essa oportunidade de honrar pessoas tão queridas e especiais na sua vida. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM.
Muito bem, minha gente, muito obrigado, pastor José Magalhães Furtado, um grande abraço, meu querido. Que alegria poder ter estado aqui, um abraço a todos os ouvintes, especial ao povo da Metodista Central de Duque de Caxias e a minha esposa, que é mãe de 5 filhos. Maravilha, maravilha, muito obrigado, querida pastora Patrícia Andrade. Eu que agradeço a oportunidade, um beijo pra minha família, mamãe, feliz dia das mães, estaremos aí com a senhora domingo, e um abraço para os meus Face Friends, então o pessoal tá me acompanhando. É o que é mesmo? Meus Face Friends, meus amigos do Face, estão aí me acompanhando, estão aqui bombando aqui no WhatsApp. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Maravilha, que eu vim dizendo, a batedeira planetária faz até massa de pão, faz massa de macarrão, ela faz tudo. Eu tenho, foi Deus quem me deu. Pode botar esse adesivo lá, né? Igual aqueles adesivos do Monza. Não tem do Monza? Do Monza tem, foi Deus quem me deu. Ai, ai, ai. Reverendo Marcos Ocanha, obrigado, um abraço. Obrigadão, JR. Agradeço por estar com vocês. Um abração para as mães da minha igreja, para Dona Luzia, minha mãe. Dona Luzia. E para Débora, mãe do Israel e da Vívia, nossos filhos. Maravilha, aqui o ouvinte já tá querendo um relógio. Ah, o relógio tal, a marca, deu um comercial na televisão, né, ouvinte? Eu também vi esse comercial. Aí deu um comercial, você falou assim, aquele relógio ali ficou top. Ah, meu Deus. Pastor Fábio, obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Obrigado você, JR, todos os amigos aqui da mesa e os ouvintes, que Deus abençoe. Espero que tenhamos sido esclarecedores hoje aqui e que todas as mães, um grande dia das mães, um beijo para todo mundo da Onda Dura aqui do Rio de Janeiro. Maravilha, eu quero agradecer também aqui pela vida dos pastores e pastoras aniversariando no dia de hoje. Hoje nós temos aqui o pastor Wesley Palmeira, que é do Centro Evangelístico Vida em Comunhão de Inhaúma, o pastor Felipe Pezenato da Igreja Batista Eastside Brazilian em Atlanta, nos Estados Unidos. Muito obrigado, o pastor Felipe tá lá sempre participando com a gente aqui pelo WhatsApp. Muito obrigado, Deus abençoe o querido irmão. Também o pastor Felisberto da Congregação Elisa Maria, Igreja Congregação Elisa Maria em Campo Grande, aniversariantes do dia de hoje. Nós queremos agradecer a Deus pelas suas vidas, pedindo que Deus continue a abençoá-los e a fortalecê-los. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Nós falamos tanto sobre oração hoje aqui, né? E esse tema é um tema tão importante, o tema da oração, que nós conversamos hoje, compartilhamos com os nossos maravilhosos ouvintes, o tempo de clamar na presença do Senhor, apesar de todas as coisas, o tempo de nos submeter à vontade de Deus, declarando a soberania dele na nossa vida, na nossa existência. Deus te abençoe cada vez mais. Nós vamos orar também hoje, pastor, pela pequena Esther, que tem 9 meses, mãezinha dela mandou pra gente aqui um WhatsApp, Estherzinha, 9 meses no hospital, uma luta bastante grande. Vamos pedir que Deus abençoe, que Deus sustente e guarde em nome de Jesus, assim como vamos orar por todos aqueles que estão nos acompanhando. Deus abençoe e sustente cada um em nome de Jesus. Nós vamos orar juntos aqui em nome de Jesus, pastor. Senhor, nós somos agradecidos porque Tu és soberano, Tu podes todas as coisas. Queremos incluir nas muitos pedidos que chegam a Ti, a Esther, criança pequena, carente, necessitada, a sua família, meu Senhor. Faça um milagre em nome de Jesus nesta vida, alcança a família, alcança a parentela. Nós nos lembramos também do pastor Wesley Palmeira, aniversariando, meu Senhor, que a Tua bênção esteja com Teu servo, animando, curando, restaurando, abençoando de igual maneira também o pastor Felipe Pezenato, que a Tua bênção, que a Tua graça esteja sobre a vida desse Teu ungido, como também do pastor Felisberto. Nós te agradecemos no santo e glorioso nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir Debate 93.